Estamos apresentando para vocês o curso da Cantu Importadora. São 3 módulos. Como se faz vinho, o mundo do vinho e como que se bebe e degusta os vinhos. Com certeza você já ouviu falar do Velho Mundo e do Novo Mundo, mas você sabe a diferença? Sabe aonde fica o Velho Mundo e aonde fica o Novo Mundo? É muito simples. Primeiro, dividimos o mundo em 2 grandes partes. Por quê? Por fatos históricos. No Velho Mundo, se faz vinho há mais de 8.000 anos. É muito difícil comparar um mundo onde se faz vinho há 8.000 anos com um mundo onde se faz vinho há uns 300, 400 anos. Então, é bem simples. Velho Mundo é a Europa e Novo Mundo são os outros países. Então vai ser Chile, Argentina, mas também os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, pode ser também a África do Sul, enfim, todos esses novos países produtores de vinho. Então, o vinho do Velho Mundo e do Novo Mundo tem 2 estilos bem diferentes. Geralmente, os vinhos do Velho Mundo, eles vão ser muito mais delicados, um pouco mais fechados, com aromas muito diferentes, pode ter até terroso, um pouco mais rústico. Os vinhos do Novo Mundo é o oposto, eles vão ser muito mais frutados, muito mais explosão de aromas. Também existe uma outra grande diferença, que é o rótulo. O rótulo dos vinhos do Novo Mundo sempre vai ter o nome da uva no rótulo. O Velho Mundo não, eles vão deixar o nome do lugar, da denominação, do produtor, aí que vai ser o foco maior. Vamos viajar para a França. França talvez é um dos países mais famosos em produção de vinho. Aqui eu vou falar de das 3 principais regiões da França, que é Bordeaux, Borgonha e Champagne. Primeiro, Bordeaux. Bordeaux fica no sudoeste da França. Ele vai ter uma influência muito grande do oceano, mas também dos Pirineus, que são as montanhas que fazem a fronteira com a Espanha. Essa região ela é dividida em 2 partes, o lado esquerdo e o lado direito. Como que a gente vai diferenciar essas 2 grandes regiões? No meio existe um rio muito grande, que é o estuário Gironde. Na verdade, são 2 rios, a Garonne e a Dordogne, que se encontram e vão se jogar dentro do oceano. Então, vamos dividir essa região em 2 grandes partes. O lado direito, a margem direita, e a margem esquerda. Qual que vai ser a grande diferença entre essas 2 regiões? Primeiro, as uvas. Temos 3 grandes uvas em Bordeaux, que são as principais e as únicas que podem se usar na região, que vai ser Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. Então, os vinhos de Bordeaux, geralmente, eles vão ser uma mistura, um corte, um blend, uma assemblagem, tudo isso é a mesma coisa, dessas 3 uvas. Na margem direita, vai ser uma maioria de Merlot. Na margem esquerda, uma maioria de Cabernet Sauvignon. Assim, temos 2 grandes estilos de vinho. Os vinhos da margem direita, com maioria Merlot, eles vão ser mais suaves, mais delicados. Os vinhos da margem esquerda, eles vão ser mais intensos em cor e em corpo. Por quê? Porque a maioria vai ser Cabernet Sauvignon. Então, geralmente, eles vão ter um tempo de guarda um pouco maior. Entendeu tudo? Então, o que precisa lembrar? As principais uvas é Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. Aqui temos um bom exemplo do que se faz nos vinhos de Bordeaux. É a Maison Calvet, que é a vinícola mais antiga e mais presente no mercado francês, e esse é um vinho Bordeaux que vai ter todas as características do que você pode achar na região de Bordeaux. Vamos para a Borgonha? Então, a região da Borgonha ela é dividida em várias denominações. Você sabe o que é uma denominação? Uma denominação é uma parte de uma região, pode ser uma parcela, pode ser um vilarejo, pode ser várias parcelas, enfim. Todas essas zonas, elas têm características parecidas e elas vão ter um nome igual. Então, a região da Borgonha, ela é a fundadora, é o lugar onde se sabe mais sobre denominações. Na Borgonha temos 2 grandes uvas. Uma uva branca, que vai ser a Chardonnay, e uma uva tinta, que vai ser a Pinot Noir.
A Pinot Noir, como falei no vídeo anterior, ela é uma uva um pouco mais delicada. Então aqui vamos ter vinhos delicados, mas muito complexos. Geralmente os vinhos da Borgonha, eles são caracterizados por essa complexidade e cada denominação vai ter um aroma ou um sabor diferente. Podemos ver as denominações da Borgonha como se fosse uma pirâmide. Primeiro, tem uma denominação mais genérica, que nem aqui. Vamos ter o nome Borgonha com o nome da uva. Depois, vamos subir, vai ter as denominações que a gente fala de village, que vão ser denominações um pouco mais grandes. Depois, vai ter as denominações que vão ser Premier Cru e depois Grand Cru, que vão ser os melhores vinhos da Borgonha. Conhece o espumante mais famoso do mundo? Ele é o champanhe. Mas champanhe não é só o vinho, é também a região. Essa região é o norte da França, uma das regiões mais frias onde se faz vinho. E esse espumante é feito à base de 3 uvas específicas, que vai ser Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. Depois, dependendo do estilo de espumante, vamos usar ou uma uva ou outra. Por exemplo, quando está escrito Blanc de Blanc na garrafa, é um vinho feito só de uvas brancas, ou seja, um vinho feito só da uva Chardonnay. Quando está escrito Blanc de Noir, é feito só a partir de uvas negras, ou seja, a Pinot Noir ou a Pinot Meunier. Depois, o vinho de champanhe, eu já expliquei no vídeo anterior como foi feito a vinificação. Então, tudo é feito dentro da garrafa. Mas você sabia que toda a colheita é feita à mão na champanhe? Então, aqui temos um vinho muito específico, uma qualidade muito alta. Tem alguns vinhos que eles podem envelhecer até 9 anos dentro da garrafa. Depois, não sei se você já percebeu, mas as garrafas de champanhe tem algumas que não têm safra. Por quê? Porque é uma mistura de várias safras. Então, eles pegam as melhores e deixam um espumante, o champanhe, uniforme. Então, você pode pegar qualquer garrafa, sempre vai ter o mesmo sabor. É um trabalho muito difícil que o enólogo consegue fazer, com certeza, com a ajuda dos assistentes dele. Depois, existem algumas garrafas que são safradas. Aquelas são as melhores safras que existem. Então, não todas as safras fazem vinhos safrados. Só as melhores safras, quando a colheita é perfeita. Então, aqui temos a Alençon, que é um perfeito produto de champanhe tradicional. Você pode ver aqui que é feito desde 1760. Itália. A Itália, ela é o país que talvez difundiu a cultura do vinho no mundo. Por quê? Porque o Império Romano, ele invasou toda a Europa e com ele, o que ele fez? Ele começou a plantar uvas onde ele estava. Então, ele que colocou as uvas na França, na Espanha. Então, é graças aos italianos que podemos agora se deliciar com esses vinhos no mundo. Mas a Itália, como que vão ser os vinhos dela? Vão ser muito diferentes, dependendo se eles vêm do norte, do centro ou no sul. A Itália, você tem que pensar que é como se fosse uma ilha. Vai ter 2 mares ao lado dela. Depois, no meio, vai ter como se fosse uma coluna vertebral. Vai ter umas cadeiras de montanhas que vão funcionar desse jeito e vão dividir o país em 2 grandes margens. No norte temos os Alpes e no sul vamos até a Sicília, onde é quase na África, um lugar muito quente. Então vamos ter muitos estilos de vinhos diferentes. Primeiro, vamos para talvez um dos lugares mais famosos, que é a Toscana. A Toscana, a denominação mais famosa dela vai ser Chianti. Existe Chianti e Chianti clássico. Mas antes disso, você sabe qual que é a uva típica da Toscana? Se chama Sangiovese. A Sangiovese é uma uva bem frutada com um corpo médio. É muito bom de harmonizar, por exemplo, com massa, com uma carne ou tudo que você pode imaginar de culinária italiana. Então vamos lá. Diferença entre Chianti e Chianti clássico, você sabe? Como eu já falei, denominação é um lugar. Então Chianti é uma região bem grande e Chianti clássico é o coração dessa região, onde se faz os melhores Chianti. Na verdade, a origem da denominação.
Então vamos ter Chianti clássico, que é a origem, e depois a região do Chianti, que é uma região um pouco mais estendida. Agora vamos para outra região, que é a região do Piemonte. Já ouviu falar do Piemonte? Piemonte, desculpa, é uma região, uma uva muito mais delicada. Sabe qual é? É a Nebbiolo. E aí dentro do Piemonte temos duas grandes denominações, que é Barolo e Barbaresco. Já ouviu falar dessas denominações? É muito fácil. Elas têm a mesma uva, mas elas vão ter dois estilos muito diferentes. Primeiro, para sair uma garrafa, ela vai precisar envelhecer. No mínimo em 3 e 4 anos de envelhecimento. Dentro de barrica, mas também dentro da garrafa. O estilo de vinho é bem diferente. Barbaresco, geralmente, ele vai ser um pouco mais delicado, um pouco mais leve. Vocês vão ver que o vinho ele é muito claro, mas em boca vocês vão ter muitos taninos, muito corpo. Aí você vê, a cor pode enganar às vezes. E depois o Barolo, ele vai ser uma uva muito mais, vai ser um vinho muito mais intenso, muito mais cheio de aromas. É uma boa dica a fazer. Prova um dia, pega uma garrafa de Barbaresco e uma garrafa de Barolo. E aí você faz uma degustação às cegas. Aí você vai ver toda a diferença que tem entre uma denominação e a outra. Mais para o sul, vamos para o Salto da Bota da Itália. Sabe, a Itália ele tem o formato de uma bota. Agora vamos no Salto. Aí temos uma região que se chama Puglia. A Puglia é a região da uva Primitivo. Com certeza você já ouviu falar da Primitivo. Essa é uma uva que surgiu há pouco tempo no Brasil e que agora está em todos os mercados. Nos restaurantes, nos supermercados, vocês vão ver. É uma uva que o brasileiro adora. Por quê? Porque ela vai ser mais doce, muito mais frutada, vai ter um corpo médio, ela harmoniza muito bem com muitos pratos brasileiros. Então aqui temos um vinho típico, que vai ser um primitivo de Manduria. Você sabe o que é Manduria? Manduria é a cidade da Puglia, a cidade onde se faz os melhores primitivos. Então uma dica, se você vê um vinho primitivo ou um outro que é primitivo de Manduria, vai no primitivo de Manduria que sempre vai ser melhor. Agora vamos descer muito mais ao sul. Vamos para uma ilha que se chama Sicília. Ela fica quase na África. É uma ilha muito quente e que vai ter uma grande influência do mar Mediterrâneo. E a uva típica de lá se chama Nero d'Avola. É uma uva muito escura, então vamos ter um vinho muito escuro e muito frutado, porque uma região quente sempre vai deixar os vinhos muito mais frutados. Portugal. Portugal é um dos países que mais produz uvas autóctonas. Você sabe quantos tipos de uvas eles têm em Portugal? Mais de 250 uvas diferentes. Então vai ter muitos nomes que vocês talvez nunca ouviram falar. A mais famosa vai ser a Touriga Nacional, que sempre vem com a Touriga Franca. Mas existe muito mais tipos de vinhos e muito mais uvas diferentes. Vamos lá. A região mais famosa e talvez que vocês conhecem mais os vinhos fortificados vai ser a região do Douro. Douro é uma região norte de Portugal. Vai ter vinhos que eu falei fortificados, que são os vinhos de portos, mas também nessa região você faz vinhos tranquilos. Um vinho tranquilo o que é? Um vinho que não é fortificado, ou que não tem borbulha. Então como que é feito os vinhos de Porto? Vocês vão ver que eles são vinhos com mais álcool, geralmente vai até uns 20 graus mais ou menos, e eles são mais doces. Por que isso? Porque a fermentação está cortada no meio, antes de ter todo o consumo de açúcar, aí vai ter uma concentração maior em açúcar e vai ser cortada por uma adição de aguardente. Então vai ter mais álcool e mais açúcar. Existem dois grandes tipos, o Tawny e o Ruby. O Ruby geralmente ele vai ser muito mais frutado e o Tawny com aromas mais de castanhas, aromas um pouco mais secos, sendo doce, né? E depois vamos ter os vinhos mais tranquilos.
Aí temos uns vinhos muito mais frutados, com um corpo maior. Geralmente esses vinhos harmonizam muito bem com carne. Agora vamos para a capital de Portugal, é Lisboa. Já ouviram falar? Então, sabia que em Lisboa se produz vinho também? Aqui temos um grande exemplo, com certeza vocês já viram esse rótulo em algum lugar, porque esse vinho existe no Brasil há mais de 10 anos. Esse é a Quinta de Bons Ventos. Esse é um vinho perfeito para harmonizar um bacalhau ou para harmonizar com uma alheira. Bacalhau é um peixe bem gorduroso e bem intenso em aromas, então pode ser degustado também com vinho tinto. Essa é uma região com uma grande influência do oceano, então vocês vão ter um calor, porque Portugal é uma região um país muito quente, mas também vai ter essa influência marítima e aí vai deixar os vinhos com muito mais sais minerais, com um corpo um pouco diferente dos vinhos do interior de Portugal. Falando do interior de Portugal, vamos para a região de Alentejo. Aqui temos um vinho que se chama ciconha. Ciconha é esse pássaro, sabe? O pássaro enorme que vem da África e que vai subindo no verão até Portugal. Esse é o símbolo da região de Alentejo. E aqui temos um grande vinho também, feito com Syrah e uva aragonês, misturado ou assemblado com a tradicional Touriga Nacional. Aqui temos um vinho bem complexo, com um custo-benefício ótimo. Se você está procurando um vinho português, eu aconselho ir no Ciconha, que assim você tem um vinho de ótima qualidade. Espanha é um lugar muito diferente. Por quê? Ele vai estar na fronteira com a França e com Portugal, mas depois ele vai estar totalmente voltado para o mar Mediterrâneo. Então aqui vamos ter climas muito diferentes. Mas sabe qual que é a uva principal e mais famosa da Espanha? A tinta vai ser Tempranillo. Essa uva vai estar presente em quase a maioria das denominações da Espanha. Depois temos outras uvas também. Albarinho, por exemplo, uma uva branca que está muito presente em Rias Baixas, que temos aqui o Ramon Bilbao, que é um grande produtor de albarinho. Também Ramon Bilbao ele vai ter algumas vinícolas na região da A Rioja, que é uma região muito famosa da Espanha. Temos também Toro, que vai ser uma uva muito famosa e que também vai ser o nome da região do Toro. Enfim, em Espanha você vai achar muitos vinhos muito diferentes, com muitos aromas bem intensos. Por quê? Porque é uma região muito quente. E mais quente vai ser o país, mais intenso em aromas e em fruta vai ser o vinho no final. Agora vamos para o Novo Mundo. Vimos as principais regiões do Velho Mundo e vamos para os principais países do Novo Mundo, que vão ser Argentina, Chile, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, enfim, todos esses países do Novo Mundo. Argentina é um país mais ao sul da América do Sul, mas a principal região de produção de vinho da Argentina vem de Mendoza. Mendoza é uma cidade perto do Chile, lá perto das montanhas. É do outro lado de Buenos Aires. Aí temos uma região muito seca, quase não chove. É uma das regiões com menos chuva do mundo. Aqui temos uma vinícola, que é a vinícola da Susana Balbo. A Susana Balbo foi a primeira enóloga da Argentina. Hoje foi eleita como a mulher mais influente do mundo do vinho. Não do mundo do vinho da Argentina, mas global, do mundo do vinho. E a uva principal da Argentina, qual é? A uva tinta? A uva Malbec. Vocês sabem de onde vem a uva Malbec? A Malbec é uma uva francesa que chegou com os imigrantes e que se deu muito bem na Argentina. Hoje é a uva mais cultivada na Argentina e ela vai ter aromas muito frutados, pode ter até aromas de violetas em alguns vinhos. Geralmente ela passa por madeira e ela vai ter esses aromas mais de café, mais torrado quando ela passa por madeira. Eu aconselho muito bem esse tipo de vinho com uma carne, ou um churrasco, né? Que é o prato típico da Argentina. Depois da Argentina, vamos para o vizinho dele, que é o Chile. O Chile ele vai ter 4 barreiras naturais muito importantes para
o cultivo de vinho. Primeiro, no norte, eles vão ter o deserto de Atacama. No sul, eles vão ter o Antártico, depois vai ter o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes. Essas 4 fronteiras a gente fala que são barreiras naturais. Por quê? Aí não vai ter nenhuma doença. Esse é um país que a gente fala que as uvas têm pé franco. O que significa pé franco? Pé franco significa que as raízes elas são próprias. Por que é uma coisa diferente? Porque na Europa ou em outros países, geralmente tem umas raízes de videiras americanas e fizeram um enxerto com as uvas de cada região. Por quê? Porque aconteceu há muitos anos atrás que uma praga que se chama filoxera chegou e destruiu quase a totalidade dos vinhedos europeus. A única que teve a única solução que eles acharam foram as raízes americanas. No Chile, muitas vezes vamos ter várias uvas, mas existe uma uva típica do Chile, que é a Carmener. A Carmener ela foi redescoberta em 1994 por um francês. O que acontecia? Antes eles plantavam Merlot e Carmener juntos, achando que a Carmener era uma Merlot. E depois perceberam que ela estava amadurecendo de uma maneira diferente, tinha uns aromas um pouco diferentes. Esse francês chegou e falou, mas essa uva não é mais Merlot, essa é o Carmener. E é assim que foi redescoberta a uva Carmener. Hoje temos vários tipos de uvas, temos Cabernet Sauvignon, Carmener, Sauvignon Blanc, Syrah. O Chile é um país onde você pode cultivar vários tipos de uvas com uma qualidade ótima e uma identidade própria. Mas também existem muitos outros países produtores de vinho. Por exemplo, a Austrália. Sabia que eles produzem vinho? Aqui temos o Yellowtail, que é o maior produtor de vinho da Austrália. Também tem Estados Unidos, que eles produzem vinho. Sabe qual que é o nome da uva típica dos Estados Unidos? Se chama Zinfandel. Mas eu vou te falar uma coisa. Sabe qual é essa uva? É a mesma uva que a Primitivo. Então, se você gosta de Primitivo, pode provar um vinho Zinfandel, que aí você vai gostar com certeza. Também temos a África do Sul, que faz ótimo vinho. A uva típica se chama Pinotage. Pinotage é uma mistura entre Pinot e Hermitage. Daí que vem a palavra Pinotage. Com certeza, com todas essas informações, agora vai se sentir melhor para comprar um vinho dentro do supermercado e não ficar mais perdido. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que aprenderam bastante coisas hoje com a gente. Se tiver alguma dúvida, pode nos escrever no e-mail abaixo e também seguir a gente nas redes sociais. Muito obrigada e pode ver os outros vídeos. Até em breve.